Essa geração atual do bodybuilding open é tão pior assim que as outras, que a dos anos 2000, que a dos anos 90? Quando os caras da velha guarda criticam a nova geração, eles estão certos? Ou eles estão sendo apenas saudosistas? O número elevado de procards realmente baixou o nível do bodybuilding? E se isso for verdade, o que fazer para melhorar no futuro próximo? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, vamos lá. Oi pessoal, sou Miguel Chain, esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo, muito bem-vindos ao canal. O assunto de hoje foi a entrevista já um pouquinho antiga do Ronnie Coleman, na qual ele fala da geração atual, tece críticas, assim como o Dorian Yates fez um tempo atrás, o Coleman também fez duras críticas à geração atual, e a gente vai ver um pouquinho do que ele falou e comentar sobre isso. E antes de começar, eu quero falar um pouco sobre o canal. A gente acabou de voltar de férias, eu tirei algumas semanas aí para descansar, para reestruturar o canal, reestruturar algumas ideias e dar andamento para algumas ideias e alguns planos que a gente tem, tanto aqui no canal quanto com a Dragon Pharma. E a gente está voltando, agradeço muito quem já viu, quem vem comentando, quem vem compartilhando. E muita gente me comentou, muita gente veio me falar que estava inscrito no canal e por algum motivo deixou de ficar inscrito. Acontece esse bug de vez em quando no YouTube, ninguém consegue entender muito bem por quê. Então eu peço aí, se você está vendo o vídeo e já é inscrito, certifique-se que você está inscrito, e se não tiver, se inscreva de novo. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, porque vale muito a pena. Vídeos quase que diários e muita informação sobre bodybuilding e treinamento chegando na sua timeline aí o tempo todo. O Ronnie Coleman deu uma entrevista recentemente, é um assunto já pouco antigo, faz algumas semanas, foi antes do final do ano, mas eu acho que eu não estava fazendo vídeos naquele momento e eu acho que é um assunto muito pertinente para a gente discutir agora. É um assunto que foi relevante e que foi polêmico, e o Coleman fez algumas declarações bem bombásticas sobre o bodybuilding. Uma delas foi a seguinte: o entrevistador perguntou assim, ele mostra um quadro com umas fotos de alguns caras aí tops do Mr. Olympia e pergunta: o que você acha desses caras? O Coleman fala assim: não pegariam nem top 5 na minha época. Aí o entrevistador fala assim: mas o Dorian também falou a mesma coisa pouco tempo atrás, que eles nem estariam no top 6 na época dele. Você concorda também com o Dorian? Ele falou assim: é uma das poucas vezes que eu concordo com o Dorian, mas eu meio que concordo com ele. Esses caras não teriam condições de competir na nossa época. Aí o cara pergunta: mas por quê? E o Coleman começa assim, ele estava se divertindo, ele começa a rir, e ele fala: condicionamento, os caras simplesmente não têm condicionamento. E ele fala: olha para esses caras, nem parece que eles fazem dieta, nem parece que eles estão realmente na preparação, parece que eles estão ali fazendo, se preparando, mas não muito sério. Eles parecem ok, o físico deles está ok. Os americanos, quando falam ok, falam eles não estão excelentes. O que ele quer dizer é isso: eles estão bem, mas não tão excelentes. E o Coleman ainda fala o seguinte: olha pro Sean Ray, pro Kevin Levrone, pro Flex Wheeler, pra mim, a gente tava no nível aqui, os caras estão no nível aqui, não é nem o mesmo nível, é diferente. E o cara pergunta: o Sean Ray também? O Sean Ray, Flex, a gente tava até aqui, ele é um nível muito mais alto, até sumiu da câmera aqui. E o Coleman diz que os tops do Olympia dos anos 90, início dos anos 2000, eles eram num nível completamente diferente do nível dos caras de hoje. A única exceção que ele faz é com o Phil Heath. Assim, o Phil seria um cara competitivo, muito competitivo na nossa época, com toda certeza. Ele fala: os caras hoje competem num nível diferente, então eles estão no nível de condicionamento exigido, numa média, então eles não precisam, segundo ele, não precisam passar muito disso. Na minha época, o Coleman falando, você olhava para aqueles caras e falava assim: cara, eu preciso estar seco, eu preciso estar bem definido, bem condicionado, senão eu não tenho condições. E realmente, o nível de condicionamento dos anos 90 e início dos anos 2000 era muito elevado, era muito alto, se usava muito diurético também, claro. Tem algumas práticas que acabaram sendo deixadas em desuso, porque causaram muitos problemas de saúde em muita gente, mas a grande questão é: se o cara está seco, sem gordura, bem condicionado, ele não precisa tirar tanta água assim para parecer super seco ou parecer muito seco. E a gente tem que levar em conta ainda o seguinte, que naquela época a gente não tinha o nível de equipamento fotográfico, de filmagem que a gente tem hoje. Eles não eram filmados em Full HD, em 4K. As máquinas, as câmeras fotográficas tinham uma capacidade de resolução bem menor, tanto que vocês vão... pesquisem fotos na internet dos anos 90, início dos anos 2000, os arquivos das fotos são bem menores, o tamanho das fotos que estão disponíveis são bem menores. Por quê?
era mais difícil tirar foto, era mais difícil compartilhar esse tipo de imagem pela internet. Então a gente não tem realmente uma ideia totalmente adequada de como era realmente o condicionamento desses caras. Só quem estava lá, só quem viu sabe. Mas a gente, pelas fotos, já por essas fotos, esse nível de imagem de resolução menor, os caras já parecem muito mais secos, muito mais densos, muito mais sólidos, muito mais cortados do que os caras de hoje. Vocês imaginam isso pessoalmente. Pouco tempo atrás, o Ian Bona, que respondeu o Coleman, deu uma resposta atravessada para ele, falou que sim, é outra era, que os caras dessa época são bons sim, e que não sei o que. Então gera uma discussão entre eras. O pessoal de hoje escuta isso e fica chateado, fica magoado, fica ofendido, obviamente, quem não ficaria? Eu acho que todo mundo treina para dar o seu melhor e esses caras competem para dar o seu melhor. Acontece que a gente vive realmente uma entre-safra. O nível dos atletas de hoje não é tão bom. O nível, vamos dizer assim, que o pool genético, a gente pega os caras top. A gente pode dizer que o nível genético, a qualidade genética do grupo top de hoje não é das melhores. Não temos uma qualidade genética como tínhamos naquela época, de estruturas, de frames, de físicos. Também tem outros fatores, que é a pressa de crescer, a exposição muito cedo aos esteroides, ao abuso de esteroides. Redes sociais têm um impacto também, porque as redes sociais, na minha opinião, causam aquela coisa de o cara precisa se mostrar logo, precisa crescer logo, precisa estar bem. Então, eu creio que isso acaba atrapalhando um pouco a maneira como o processo de desenvolvimento de um atleta bodybuilder open deveria ser. E como que isso pode ser mudado? A gente tem caras aí com boa genética, com boas estruturas aparecendo, caras novatos, caras que podem ser bons profissionais e que podem ser caras lendários dentro de um certo período de tempo. Mas, na minha opinião, a arbitragem tinha que mudar um pouco seus padrões. Como que a gente pode mudar isso? É claro que no Bodybuilding Open eles premiam o quê? Volume. O volume é um dos fatores principais, principalmente no Mr. Olympia. Nos shows amadores também, a gente vê no Brasil que os árbitros privilegiam muito o volume em detrimento a outras qualidades, outras características, definição, estrutura, cortes. Eu não concordo muito com isso, na verdade eu não concordo nada com isso. Eu creio que todas as qualidades deveriam ser julgadas e analisadas com o mesmo peso. E aí o julgamento deveria ter um tom mais aberto, deveria ter uma coisa mais clara. Os tempos mudaram também, a Pro League e os árbitros têm que entender isso. Eles têm que ver que os fãs de hoje são fãs mais exigentes, são fãs que realmente querem entender o processo de arbitragem e querem ter uma demonstração bem delineada de por que um ganhou e o outro não, ou enfim. E na minha opinião, eu acho que eles deviam, como uma medida paliativa, uma medida meio emergencial de contingência para essa fase onde a gente tem visto cada vez mais bodybuilders se apresentando fora de forma, faltando, com o físico parecem ter gordura, ter muita água, que parece que faltam ainda 4, 5 semanas para uma competição. Na minha opinião, os árbitros deviam começar a dar mais peso para a definição, para o condicionamento nesse primeiro momento. Para quê? Para que se crie uma demanda por definição. Então, a gente tem caras que são muito grandes, a gente tem caras que tem todo o volume do mundo, eles precisam só do quê? Mais condicionamento, mais definição, cortes mais profundos. Os árbitros deviam começar a premiar caras que mudem seu físico, que tragam essa característica mais. Porque a gente criaria uma demanda, a gente criaria um fluxo de físicos indo para o lado de mais definição, menos volume, até que chegue um momento daqui 4, 5, 6 anos, onde seja normal ser premiado desse jeito e a gente consiga ter físicos tão volumosos e tão definidos no mesmo físico, como era o caso dos caras dos anos 90 e início dos anos 2000. É um processo que vai ser lento, assim como foi essa degradação, também foi lenta, mas eu creio que é um processo que deveria ser de alguma forma dirigido pela arbitragem por critérios mais ou menos direcionados e preparados para esse final. Lógico, sempre com muita abertura, com muita clareza. E também há quem diga que o número elevado de procards que vem sendo premiado, que vem sendo dado ano após ano nos últimos anos, tem diminuído o nível do bodybuilding open. Eu discordo totalmente com isso. Na minha opinião, é realmente uma entre-safra. E os fatores principais disso, primeiro, é essa safra de atletas que não é tão geneticamente privilegiada assim.
e junto com a arbitragem premiando físicos que nem sempre são os mais secos, os mais definidos, enfim. E uma das provas, maiores provas disso, de que não é um número elevado de procards que vem diminuindo a qualidade do bodybuilding open, são todas as outras categorias. A gente tem que ter uma mente aberta. Quem gosta do bodybuilding tem que estudar o esporte como um todo, não também só ficar fechado em uma categoria. Então, se a gente for analisar, a Classic Physique vem melhorando desde quando foi lançada. A Men's Physique, a gente tem caras cada vez maiores e mais secos. Na Women's Physique, a gente tem meninas cada vez maiores e mais secas. Na Figure, meninas cada vez maiores e mais secas. Até na Bikini, onde o volume e a definição, e na Wellness também, a gente pode dizer isso, não são fatores que movem. A gente tem visto cada vez mais atletas maiores e mais secas. A única categoria de todas dentro dos profissionais da Pro League, até os amadores, onde não se vê atletas progressivamente mais secos, mais densos, mais hard, é o Bodybuilding Open. Então eu creio que todas as categorias que a gente falou, todas tiveram uma oferta de Procards muito maior. Então eu creio que não seja esse o problema. Eu discuto esse assunto dos Procards e do nível da Open um pouco mais nesse vídeo aqui. Então, se você quer saber mais, clica aí e assiste. Vai valer a pena, te garanto que você vai gostar. Vou ficando por aqui e até a próxima.